A paz do Senhor, povo de Deus, missionário Odete Santos passando aqui com mais um Desperta Crente, hoje, 16 de julho de 2026. Deus é bom. Eu já peço perdão, irmãos, que eu não consegui postar o vídeo mais cedo, porque tá tendo obra aqui, então muito barulho, eu não tava conseguindo concentrar para gravar o vídeo, então eu optei gravar agora à noite para postar também agora à noite, amém? Mas amanhã a gente volta com o horário normal, se Deus quiser permitir, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Hoje nós vamos dar início à carta a Laodiceia, a última carta do livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. Amanhã eu trago um resumo sobre essas 7 cartas, né? Mas hoje nós vamos adentrar um pouquinho aqui para a gente aprender um pouquinho mais. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela minha irmã Keren, que mandou mensagem. Eu quero louvar a Deus por isso, né? Porque cada testemunho, cada mensagem que vem edifica a nossa fé e nos impulsiona, né? A ter mais vontade e desejo de fazer aquilo que o Senhor propôs em nossas mãos. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade para poder sentar aqui e poder gravar esse vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Carta a Laodiceia. Livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 em diante, nós vamos falar sobre esta carta. Essa carta aqui, ela não recebe elogios. Essa carta aqui, ela só recebe um alerta. Ela recebe um despertamento da parte do Senhor. Uma oportunidade que o Senhor está dando no verso 16 para essa igreja despertar do sono que eles estavam vivendo. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho o contexto da cidade de Laodiceia, amém? Senhor, eu quero louvar o teu nome, engrandecer o Senhor por essa oportunidade, entregar nas tuas mãos agora este momento, consagrar ao Senhor este canal e pedir que o Senhor fala conosco conforme a tua vontade e o teu querer, no nome de Jesus, amém. Vamos lá? O anjo da igreja em Laodiceia escreve assim, declara o amém, aleluia, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O Senhor está dizendo, eu sou o amém, eu sou o sim, eu sou o assim seja, eu sou aquele que diz faça, ele é a confirmação de tudo que nós fazemos, ele é o amém, ele é a conclusão de todas as coisas, ele é o início e o fim de todas as coisas. Esta cidade de Laodiceia, no ano aproximadamente ali de 60, ela foi destruída por 2 terremotos. Essa cidade de Laodiceia vai ser restaurada novamente pela própria população, uma cidade muito rica. No ano ali aproximadamente 61, um rei, né, um imperador chamado Seleucida, ele quer homenagear a sua esposa. E o que ele quer fazer? Ele quer colocar o nome da esposa na cidade. Só que não era só chegar e colocar o nome. Então ele vai chegar até as autoridades e vai querer, né, colocar o nome como homenagem da sua esposa, que chamava-se Laodice. Esposa e irmã, né? Olha ver o nível, né? Então, o que acontece? Ele começa agora a comprar, né, os líderes, ele começa a comprar as pessoas, dando muito dinheiro, muita verba, começa a liberar muito ouro, muita prata. E aquela cidade que já era rica vai se tornar muito mais rica ainda. E ele vai liberando verba, parece, né? Bem parecido, né? Os dias atuais, né? Que as pessoas compram cargo, compram título, né? Aquele que tem um dízimo maior. Em alguns lugares não vamos generalizar, já falei sobre isso. Não podemos generalizar porque tem homens de Deus, tem pastores segundo o coração do Senhor que não se corrompe, não se vende e não se deixa ser comprado. Porque há muitas pessoas que vão para a casa de Deus para comprar. Tentam comprar nome, comprar título, comprar cargo, comprar ministério. Pessoas que nem chamado têm, mas recebem o óleo do homem na cabeça porque tem um dízimo mais alto, porque tem uma condição financeira, né? Isso é muito sério. Então esse rei aqui, ele começa a comprar as pessoas da cidade de Laodiceia, liberando muito dinheiro, muita verba. E ele coloca o nome na cidade, né, em homenagem à sua esposa, né, que se chama Laodice, ele vai colocar Laodiceia. Então aqui está o significado do nome dessa cidade. No ano 60, onde essa cidade passa por 2 terremotos terríveis, a Herápolis, que era uma cidade próxima, né? Colossos também, que é uma cidade próxima, vai passar por esse terremoto. E Herápolis e Colossos precisa da ajuda governamental para ser restaurada de novo. E Laodiceia não, Laodiceia é tão rica que ela não precisa. As próprias pessoas vai restaurar essa cidade. Eu não quero entrar muito no contexto histórico da cidade, que eu quero entrar naquilo que o Senhor ministra ao meu coração nesta noite para nossas vidas. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha falar a vontade dele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não tem opinião sobre a igreja. Jesus, ele tem o diagnóstico da igreja. Jesus não tem opinião sobre a sua vida. Jesus tem o seu diagnóstico. Ele conhece a sua história. Então não é o que eu quero, é o que eu preciso. Não é o que você quer, é o que você precisa, né? Então essa cidade
ela era conhecida pelo seu centro bancário financeiro, né? Uma cidade muito rica. É por isso que quando Jesus vai falar, fala sobre o ouro. Jesus cita o ouro aqui em um dos textos aqui. Também ela é conhecida pelo seu centro de indústria de tecido. A produção de lã. Produzia uma lã negra, né? Então ele produzia roupa de cor. Então era muito rica e muita produção tinha. Então era conhecido por esse centro bancário da indústria de tecido. Também era conhecida pelo centro avançado da sua medicina, que eles usavam um unguento que fazia colírio para os olhos das pessoas. Então era muito procurada essa cidade de Laodiceia pelo seu avanço bancário, pelo seu avanço na indústria de tecido, pelo seu avanço na medicina naquele período, muito avançado naquele tempo. Então essa cidade de Laodiceia, ela tinha um ponto negativo também. Qual era o ponto negativo dessa cidade? Essa cidade não tinha água potável. Laodiceia era conhecida porque era avançada na medicina do seu tempo, da sua época, tinha esse colírio que era muito apreciado. Porém, Laodiceia era conhecida pelo seu ouro, muita riqueza, conhecida pelas suas lojas, pelos comércio, né, de tecidos e tudo, mas Laodiceia não tinha água potável, Laodiceia não tinha abastecimento, não tinha fontes, né, ali. Então o que acontece? A cidade de Colossos, ela era conhecida pela cidade do refrigério, pela sua água gelada, né? Quem vinha do deserto com sede parava em Colossos e tinha água para ser refrigerada a sua sede, trazia refrigério, né? E quem passava pela cidade de Herápolis, que era conhecida como as águas milagrosas, fontes terminais, que tinha suas águas quentes, né? Águas que eram usadas ali também na medicina, que saía das rochas termais, quente para cura. Só que Laodiceia não tinha água. Então o que acontece? Juntaram a água de Colossos com a água de Herápolis e passaram, né, para lançar para Laodiceia. Então quando essa água chegava em Laodiceia, chegava morna. Não chegava quente e nem fria, chegava morna. Tá aqui porque o Senhor fala que vai vomitar a igreja de Laodiceia da sua boca, né? Porque o Senhor tá falando na linguagem do povo para que eles entendessem. Muitas pessoas que passavam em Laodiceia, que vinham do deserto, que bebia aquela água morna, fazia vômito, né? Vomitava, porque já tomou uma água morna, café quente? Não é fácil de tomar, né? Então, o Senhor está dizendo, aquele que diz o amém, aquele que diz o assim seja, aquele que conhece, aquele que sabe a necessidade da sua igreja, o soberano da criação, porque havia pessoas dizendo, esse Jesus não é o Filho de Deus, ele não é o soberano, é o soberano da criação. João, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 1 do livro de João, o verso 1 diz que ele é o verbo, e o verbo estava com Deus na criação, o soberano da nação, o criador do universo, nosso Deus todo-poderoso, aquele unigênito, o Filho de Deus, aleluia. O verso 15 diz assim, conheça as tuas obras. Laodiceia é uma igreja que perdeu a identidade, era uma igreja que apostatou da fé, mas era uma igreja que estava trabalhando, porque o próprio Jesus vai dizer, conheça as suas obras. Então tem obras sendo feitas que Deus não recebe, que Deus não se agrada. Laodiceia trabalhava, mas Laodiceia perdeu a identidade, Laodiceia se prostituiu, Laodiceia se vendeu, Laodiceia representa uma igreja materialista, uma igreja que focou no material. Irmãos, isso é muito sério. Hoje foi um dia de batalha para eu poder sentar aqui para gravar esse vídeo, porque quando Paulo fala a Timóteo sobre o amor ao dinheiro, ele não está dizendo que o dinheiro é pecado, que o dinheiro faz mal, não, ele estava dizendo que o amor ao dinheiro era a raiz de todos os males. É por isso que o próprio Jesus compara o dinheiro como Senhor, que não tem como servir a dois senhor, né? Não tem como servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro. Então muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, achando que está sendo salvo, achando que vai para o céu, mas no coração dele tem um trono para Mamon. Então não é pecado ter dinheiro, pecado é o dinheiro te ter, o materialismo te ter, focado em coisas da terra, esquecendo das coisas do céu, do espiritual, esquecendo o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Ele é o dono do ouro e da prata, irmãos. Eu não preciso me acabar, perder a minha saúde para receber aquilo que a terra está me oferecendo, sendo que o céu tem muito mais para mim. Isso é muito sério. Eu quero que você ouça isso aqui com os olhos, ouça isso aqui com os ouvidos espirituais, pelo que está sendo falado aqui. Eu creio no que o Senhor tem para nossas vidas, quando tem uma vida de obediência. Eu sou prova viva disso. Eu, meu esposo, minha família, nós não tínhamos nada. Quando Jesus entrou na minha casa em 2000,
2017, dia 22 de abril, nós éramos simplesmente pessoas viciadas, perdidas, diante de uma sociedade que não daria nada por nós. O Senhor entrou na nossa casa e nos fez uma promessa e falou para nós que Ele traria prosperidade em nossas vidas, e para a honra e glória do Senhor, eu contemplo isso da parte do Senhor, eu vejo a fidelidade do Senhor. Então Deus, Ele é fiel. Quando Paulo está dizendo a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele está dizendo, se o dinheiro não estiver no seu bolso e na sua mão, se ele estiver no seu coração, ele será a raiz de todos os males. Porque quem tem dinheiro e não tem Jesus, não sabe o que fazer com dinheiro. Homens que têm muito dinheiro, perdem o seu dinheiro na prostituição, perdem o seu dinheiro em adultério, em bebida, em vícios, em drogas. Isso é muito sério, irmãos. Quando a gente tem o Senhor no nosso coração, no centro do nosso coração, a gente sabe o que fazer com o dinheiro que tem. Não é pecado ser próspero, não é pecado ser rico, ao contrário, a igreja de Cristo tem que ser próspera mesmo, tem que ter prosperidade mesmo, porque eu tendo prosperidade, meu irmão vai ser abençoado, a igreja é abençoada. Então isso é muito sério. Vamos lá? Vamos dar continuidade. Eu conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. O Senhor está dizendo, lembra que eu falei que a água da cidade de Laodiceia era morna? O Senhor está dizendo, você nem é frio nem é crente. Irmãos, isso é muito sério. Há muito crente assim dentro da igreja. Crente que não cheira e nem também fede. Já ouviu esse ditado? Isso é um ditado mundano, mas eu estou usando aqui para você entender. Pessoas hepáticas, né? Que não sente nada. Tem pessoa que não sente arrupio, pode estar pegando fogo oculto. A palavra pode, mas ela não sente nada. A palavra não aviva, porque é morno. Uma pessoa morna, ela não recebe a palavra. Não tem espaço no coração dela para a palavra. Uma pessoa morna, ela só quer pôr defeito. Ela só quer procurar defeito nos outros. Uma pessoa morna, ela está morta. É um sepulcro calhado, como Jesus falou. Então o Senhor está dizendo, conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Perdeu a identidade, apostatou da fé. Uma igreja que se tornou materialista. Uma igreja que no verso 17 diz assim, o próprio Jesus está dizendo, ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não conheces, que Jesus está dizendo. Eles falavam, né, que eles eram ricos e abastados. É tanto que quando essa cidade passa por esse terremoto e é destruída, eu falei aqui um tempinho atrás, eles mesmos reconstruem a cidade. Os cidadãos da cidade vão reconstruir. Não vai precisar da ajuda governamental. Não precisa de ajuda do imperador, que no período era Nero. Não precisou. Eles mesmos reconstruíram a cidade. Então pensa no nível de riqueza dessa cidade, no povo rico. Quando você buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre a história de Laodiceia, você vai entender um pouquinho melhor disso que eu estou falando aqui. Amém? Nós não temos muito tempo, como eu falei, não posso prolongar muito o vídeo, mas eu creio que o Senhor vai falar muito ao seu coração e vai despertar curiosidade no seu coração. Vai despertar vontade de querer conhecer um pouquinho mais ao Senhor, né? Através da sua palavra. Então não existe melhora para quem não quer. Não existe melhora para quem não quer mudança. Não existe melhora para quem acha que não precisa. Irmãos, você pode falar, você pode pregar, para quem não quer, para quem acha que não precisa, é algo muito sério. Porque tem pessoas que falam, eu tô muito bem assim, eu não preciso. Pessoas que estão dentro da igreja, eu tô falando para crente. Eu não tô falando para o mundo. O mundo já assinou maligno. Estou falando para cristão, para pessoas que estão dentro da igreja, que se identificam crente, que dizem ser de Jesus, que dizem conhecer Jesus, mas tem esse pensamento aqui no verso 16. Não é quente e nem frio. Tá morno. Tá a ponto de ser vomitado. Mas sabe o que ele diz? Eu não preciso. Eu tô bem assim. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de socorro. Há pessoas que estão ali quase caindo, mas diz que não precisa de ajuda. Não, tô muito bem como estou. E o Senhor está dizendo, não é quente nem frio. Quem acha que não precisa de ajuda é algo muito sério. Amém? Então vamos lá. Verso 17, ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas, materialismo, aparência, soberba. Eu anotei aqui algo muito sério sobre a autossuficiência. A autossuficiência é aquela pessoa que diz, eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente sozinho. Eu estou muito bem só. Nós não vivemos sozinhos, irmãos. Nós não fomos feitos para viver só. Não existe. A autossuficiente tem feito muito crente morrer. A autossuficiente tem feito muito crente perder o foco, perder a direção. Sabe o que essa igreja aqui estava dizendo? Que ela era bastada, que ela não precisava de ninguém. Mas era uma igreja que estava secularizada. Era uma igreja que estava apostatada, que vivia no legalismo, que estava longe da vontade do Senhor, vivendo a libertinagem. Era alguém que tem seus objetivos próprios, né? Alguém que tinha ali aquele objetivo em tudo, de querer tudo, ou pessoas objetivadas, né? Alguém que com objetivo tem foco. Então essa igreja, eles tinham um objetivo próprio, nada do céu, tudo da terra. Um povo que só olhava para a terra, não olhava para o céu. Isso é muito sério. E esta é a igreja que o Senhor direciona essa carta. A igreja que estava se perdendo. A igreja que estava perdendo a identidade. Irmãos, é um perigo perder a identidade na caminhada.
Essas igrejas a qual o Senhor nos direciona a palavra, através da palavra do Senhor, da Bíblia, o Senhor está dizendo para cada um de nós. Tem pessoas que falam, mas isso aqui foi lá para aquele tempo, foi lá para aquele século. Não, irmão, é para os dias atuais. Todas as estações dessa igreja que foram escritas essas cartas, o Senhor direciona com foco, sabendo que nós seríamos alcançados também. Então, eu espero que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E você analise, né? Pare para dar uma analisada, porque sou eu que me analiso e é você que se analisa. Somos nós que olhamos para dentro de nós. Amém? Então, que o materialismo não venha tomar o nosso coração e a gente viva uma vida de aparência. Porque o que mais tem hoje é pessoas de aparência dentro da igreja. A igreja que se tornou moderna demais. Essa igreja se modernizou demais. Tem muitas igrejas hoje, né, que se modernizou muito. O culto, né, que hoje seria para Deus, está sendo culto a Caim, né? O culto que Caim oferece a Deus, oferendas. E muita gente acha que o Senhor está se agradando e está recebendo, está subindo, fedendo a narinas de Deus, muito certo tipo de culto que tem sido oferecido ao Senhor, que as pessoas têm achado que o Senhor tem aceitado e está recebendo. A gente não precisa modernizar o evangelho. O evangelho em si já tem todo o seu poder. Então o verso 18 diz, portanto, ofereço-te conselho. O Senhor está dizendo, agora, Laodiceia, eu vou oferecer um conselho para vocês. Para que vocês ouçam e credibilizam. Deus está dizendo, a oportunidade agora, Laodiceia. Para que vocês compreendam e entendam a vontade do Senhor. Superficial e raso. Crente superficial e raso, irmãos, é um falso cristianismo, é um falso evangelho que muita gente está vivendo nos dias atuais. E para estar em Cristo precisa estar em profundidade, precisa estar ligado nesse tempo. Nós já estamos num tempo da apostasia que cada dia mais aumenta. Um esfriamento tem entrado em corações de muitas pessoas. Quantas pessoas estão dentro da igreja com aparência que vivem, mas estão mortos? Quantas pessoas estão dentro da igreja só de aparência? Vai nos cultos, às vezes exerce função. Irmãos, eu já tive muitas experiências com o Senhor. Deus está sentado no banco e pessoas lá na frente da sua oportunidade e o Espírito Santo falar comigo a respeito daquela situação. Pessoas que falar que está avivada, que está isso, e o Senhor fala, não sou eu. Isso é muito sério, irmãos. Arrependimento é um aspecto que a gente precisa compreender. São 3 áreas da nossa vida que nós precisamos entregar ao Senhor. É emoção, razão e vontade. Entrega na mão do Senhor a sua emoção, a sua vontade e a sua razão, que o arrependimento vem. Olha só, arrependimento vem em 3 aspectos. Primeiro, a emoção, domínio, você entrega ao Senhor. Isso é muito sério. Cada dia que passa eu gosto de me analisar, e eu tenho analisado em questão do domínio. A emoção, a gente somos seres, né? E a gente tem o emocional, porque o Senhor nos deu essa parte dentro de nós que é da emoção. Então, esse aspecto da emoção, se nós não entregarmos ao Senhor, a gente vivemos nesse período hoje, né? Onde as pessoas estão com muitas enfermidades psicossomáticas, né? Pessoas que estão enfermas na casa do Senhor. É tanto que tem crescido muito essa área, louvado seja Deus por isso, para ajudar muitos seres, servos do Senhor, nesse período. Então, a emoção, se não estiver dominada pelo poder do Espírito, irmão, nós vivemos momentos muito difíceis da nossa vida. A razão, que é a mente, que é o raciocínio, que a gente precisa entregar ao Senhor, é algo que precisa ser entregado na mão do Senhor. Porque para que o Senhor nos dê esse equilíbrio, para que o Senhor nos norteie, nos ensine. E a vontade é o querer, é o desejo. Aonde tem feito muitas pessoas cair, porque o desejar é algo muito sério. Olha só, se você for comigo em 2 Samuel, no capítulo 3, você vai ver que um dos filhos de Davi, Aminon, ele tinha um desejo doentio pela irmã. E esse desejo doentio, que é a vontade, fez ele fazer aquilo que desagradava a Deus e trouxe consequências terríveis para sua família. Então, nós precisamos olhar nessa área da nossa vida, entregar. Eu te convido a entregar a sua emoção, a sua razão e a vontade na mão do Senhor, porque na mão dele está tudo perfeito. Sabe o que eu estou dizendo? Portanto, ofereço-te esse conselho. Adquira de mim ouro refinado, porque eles conheciam o que era riqueza. A cidade de Laodiceia era conhecida pelo seu centro bancário. Eles sabiam o que é o financeiro, o dinheiro. Então o Senhor está dizendo, o dinheiro que vocês têm é coisa terrena, passa. Eu aconselho que compre de mim ouro. Aleluia. Ouro refinado, quer dizer ouro puro, que o fogo não vai destruir. O fogo da terra não vai destruir. Né? Ladrão não vai roubar. Né? A Bíblia nos ensina, não acumuleis tesouro na terra, porque aqui traças, né? E ladrões roubam, mas acumulei tesouro no céu. O Senhor diz na tua palavra que aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Aonde está teu coração? Seu coração está no Senhor ou no tesouro que você acumulou na terra? Porque tem pessoas que acumulam tesouros na terra e não tem tesouros no céu. Isso é muito sério, irmãos. Analisar a nossa vida espiritual é algo que a gente precisa fazer todo dia diante do Senhor. Então o Senhor está dizendo, a fim de que te enriqueças,
Aí agora o Senhor fala que compre roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonha, a tua nudez. Porque o verso 17, o Senhor está dizendo assim para eles, a continuação, que eu nem li a continuação, vou ler aqui a continuação da parte do 17. Vou ler todo para você entender. Ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Quer dizer, uma igreja que estava abastada, uma igreja materialista, soberba, que achava que não precisava mais nada, estava secularizada, uma igreja que perdeu a identidade. A continuação do verso 17 diz: contudo, não reconheces que és miserável. Olha só, Laodiceia é conhecida como uma cidade rica. Laodiceia é conhecida como uma igreja rica para os homens da terra, mas para Deus era miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Então tem muitas pessoas aí que tá com aparência na terra de riqueza, tá com aparência na terra do espiritual, ok, mas é pobre. É digno de miséria, é digno de misericórdia, de compaixão da parte do Senhor. Compaixão é tirar o seu coração e entregar a pessoa. Ter misericórdia, ter compaixão da dor do outro. Córdia é coração. Miséria é ver a miséria do outro, entregar o seu coração para ajudar. Jesus está dizendo, digno de compaixão, de misericórdia. Pobre, cego e nu. Então quer dizer, parecia, mas não era. Não sabe mais nem quem é. A igreja de Laodiceia não sabia mais quem era. Tem crente assim dentro da igreja que não sabe quem é. Não sabe mais, não sabe o que vai herdar no céu, para onde vai. Isso é muito sério. Que o Senhor arranque todas as vendas dos olhos e nos dê direcionamento. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquira de mim ouro refinado, a fim de que enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Eu não sei se é 1 ou se é 2 Coríntios, mas você pode procurar lá. 1 ou 2 Coríntios. Você vê lá no capítulo 5, verso é o 3, que Paulo está dizendo que nós precisamos estar revestidos de roupa espiritual. Então tem muito crente que está desnudo espiritualmente e nós precisamos dessa vestimenta espiritual. Roupagem espiritual, as armaduras do Senhor, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, sobre a armadura do Senhor, para nós caminharmos armados, fortalecidos em Cristo. Não se perca no materialismo, na secularização desse tempo. Não se perca, irmãos, com a riqueza que a terra oferece e esquecendo que o espiritual é o mais importante, porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo na igreja atual que as pessoas estão se perdendo com essa fama, que muitos estão se confundindo, pregadores, que eu falo porque eu sou pregadora e eu sei que o inimigo tenta nesta área, porque eu já tive uma experiência tremenda nessa área. O inimigo queria que eu mudasse a forma de pregar a palavra de Deus, me ofereceu muitas riquezas, me ofereceu dinheiro, riqueza, para que eu mudasse a forma de pregar. Então é por isso que muitas pessoas não aceitam a forma que Deus me levantou e me chamou, mas a palavra eu não vou adulterar, a palavra continua sendo pregada como ela é, por mais que muitos se levantem, não tem problema. O Deus que nos levanta, Ele garante, Ele nos sustenta, que Deus levante mais homens e mulheres de Deus compromissados com a sua palavra, e há tempo de nós comprarmos colírios com o Senhor para abrir os olhos espiritual, porque não tem dinheiro na terra que compre a morada no céu. O dinheiro vai ficar aqui, porque traça e ferrugem come. Mas o que tem no céu para nós, só o Senhor Jesus pode dar. Ele é a porta, Ele é a oportunidade. Amém? O verso 19 diz assim: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrependa-te. Deus está convidando. Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 4 em diante, depois você lê lá, o texto vai dizer, se eu não estiver enganado, é o verso 8, vai dizer assim, que o Senhor corrige o filho. Porque se estás sem correção, é bastardo, não é filho. Se você é filho, Deus corrige. Se você é filho, Deus repreende. Se você é filho, Deus chama atenção mesmo. Agora, se não está sofrendo nenhum tipo de repreensão, se o Senhor não fala contigo, não te repreende, se você está caminhando o seu caminho sem ouvir a voz de Deus, você não é filho, é bastardo. É bastardo, é alguém que acha que é filho, mas não é filho. Então isso é muito sério. Hebreus capítulo 12, lê lá depois, verso 4 em diante, o Senhor mostra que Ele corrige e exorta o filho quando Ele ama. Amém? Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 3, o Senhor fala que Ele corrige porque Ele ama. É necessário correção. Uma mãe e um pai só corrigem o filho porque ama. Uma mãe e um pai só é chata, pega no pé do filho como muitos acham, né? Porque ama. Uma mãe só vai falar porque tá vendo lá na frente. E isso é muito sério. Um pai corrige porque ama. E o Senhor está nos exortando, nos corrigindo nesse momento porque Ele nos ama. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que está acontecendo? O Senhor está dizendo, a igreja de Laodiceia não estava ouvindo mais a voz do Senhor. O Senhor estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Eu tive uma experiência esse tempo atrás, foi esse ano ainda, não consigo lembrar o mês direito, mas eu fui pregar num certo lugar.
E um pastor teve a sua oportunidade e aquele homem falou chorando, algo que impactou meu coração. Ele falou que ele foi numa certa igreja, a igreja muito bonita, muito bem arrumada, ampla, espaçosa, a igreja bem confortável mesmo, muitos membros, lotados de pessoas, e ele ali vendo aquela empatia, aquela frieza no meio daquele povo. A igreja dava glória, dava aleluia, mas ele sentia que tinha algo estranho ali dentro. Aquele glória, aquele aleluia estava indo e o Senhor mandou ele olhar para fora. Quando ele olhou para fora da igreja, ele viu um anjo do Senhor descosta para a igreja. Isso é muito sério, irmãos. O Senhor descosta para a igreja. A gente tem que ter riqueza sim, com certeza. A igreja tem que ser confortável, principalmente que a gente tem condição para isso hoje. Não é pecado, tá, irmãos? Tem igreja confortável, centros bonitos, igrejas, templos grandes. Não é pecado, ao contrário, não pode perder o fervor espiritual. Não pode perder o foco, a sua identidade de igreja de Cristo. Tem pessoas que estão ficando muito engomadas, pessoas que são muito aletradas, mas não tem fogo, não tem poder de Deus, não tem fervor espiritual. Há pessoas que acham que o grito vai disfarçar o que está seco dentro. Acha que o grito vai disfarçar o barulho do eco que não tem nada dentro. E o Senhor está nos chamando a se arrepender, a olhar para Ele. É tempo de arrependimento. O Senhor está dizendo: eu estou à porta, Laodiceia, eu estou batendo e quem está dentro não está me ouvindo. O Senhor está à porta batendo para que a gente ouça a voz dele, e se abrir ele vai entrar a lugares que o Senhor não está. Isso é muito sério. Jesus está dando a oportunidade. Porta é acesso. Jesus está dizendo: abra a porta, dê acesso que eu vou entrar. Porta é acesso. Se não tiver aberta, não tem como entrar. Nós vamos ver que no livro de Neemias, no capítulo 7, lê lá, irmãos, é um capítulo muito poderoso. Eu dei um ensino para as irmãs que a gente se reúne uma vez no mês para estudar a Bíblia, muito forte. E eu lembro que a gente estudamos o livro de Neemias nesse capítulo 7, foi muito poderoso. Porque vai falar sobre as portas. Neemias vai levantar ali vigias para tomar conta da entrada da porta, vai trancar as portas de chave. Porta é acesso, irmãos. E o Senhor está dizendo: eis que eu estou à porta batendo. Há pessoas que trancou a porta do seu coração para Deus, que não credibiliza mais os alertas, que não querem mais ouvir o Senhor falar, que não quer credibilizar os alertas que o Senhor tem dado. O Senhor está nos trazendo hoje a nossa mente, dizendo: estou à porta. O verso 21 diz: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos para compreender, ouça o que o Espírito está revelando às igrejas. Não podemos nos afundar no secularismo nesses dias atuais. Não podemos perder a nossa identidade com legalismo. Não podemos perder a nossa identidade com nada a ver, com materialismo, com a libertinagem que muitos crentes têm vivido. Longe da vontade do Senhor, vivendo uma vida libertina, em pecados e achando que está agradando a Deus. Não permita que nós, como igreja de Cristo, se afunda no materialismo desse tempo e perca a identidade e viva uma vida secularizada longe do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, que a paz do Eterno te alcance nessa noite, que a graça poderosa do Senhor venha ao teu coração e revele mais a sua vontade. Amanhã eu volto com um panorama, um voo no alto sobre as 7 igrejas, para a gente já entrar no capítulo 4 do livro de Apocalipse, na segunda-feira, se Deus assim nos permitir chegar lá. Que Deus te abençoe, dá o like, compartilha esse vídeo, que o Senhor abençoe a sua vida, se inscreva no canal e vamos à frente, porque o céu nos espera, o céu tem mais para nós. Deus te abençoe. Pai, quero louvar o teu nome neste momento, por mais uma vez poder sentar aqui e gravar este vídeo. A tua palavra, Senhor, ela não se renova, Senhor. Ela não precisa ser renovada, ela é nova a cada manhã. A cada dia o Senhor vem trazer ao nosso coração algo novo, mas a tua palavra permanece fiel. A tua palavra permanece, Senhor, sendo quem ela foi levantada, quem ela foi escrita para ser, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, que nós não venhamos, ó Pai, secularizar a tua palavra, adulterar a tua palavra, que nós não venhamos tirar, Senhor, do nosso coração o fervor da tua palavra. Traga avivamento, fogo espiritual sobre nossas vidas, que a igreja do Senhor deseje de verdade a tua palavra, deseje de verdade estar na tua presença, que nós não venhamos ser pessoas mornas, Senhor, que vai pro culto somente, ó Pai, para o pastor ver, que vai pro culto somente para estar ali. Ó Deus, não nos deixa esquecer quem nós somos levantados para ser, que o Senhor nos dê sabedoria nesse tempo, ó Pai, de tanto ataque e de tanta fúria. Assim eu oro neste momento por este canal Desperta Crente, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.